frequentou um bar ou um café em Caxias do Sul para comer um lanche, tomar uma cervejinha, uma cachaça, um pingadinho? Quem não conhece um bar no bairro ou mesmo na área central? Bares da cidade são o tema de hoje da Roda de Saberes. Vamos conversar com o proprietário de um bar em atividade e também com o proprietário de um bar que marcou época. Também com a gente, um especialista, um historiador, para nos contextualizar, né, o quanto os bares fazem efeito na vida em sociedade. Você fique com a gente, porque hoje o ambiente da Roda de Saberes é outro. Estamos no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. A ideia é justamente ter esse ambiente de bar, esse clima romântico que às vezes os bares nos oferecem. Então, com a gente hoje, o Gelson Kerwald, que é dono do bar e armazém Kerwald, e também o Ramon Tissot, que é doutor em História, professor tanto da Universidade de Caxias do Sul, quanto do município de Caxias do Sul. Gente, e é claro que eu já converso com o Kerwald para saber um pouco da história do bar e do armazém, que já são mais de 6 décadas de bar e de armazém. 58 anos de bar. 64 anos de bar. Foi fundado em 1958. E lá tem um pouquinho de tudo. Tem petisco. O que tem para oferecer ao cliente? Lá temos de tudo, assim, atração. O bar começou, o armazém começou em 58, fundado pela minha mãe. O meu pai trabalhava no Everly, que é a tradição de Caxias do Sul. Quem não trabalhou no Everly da geração antiga? E continuando com o armazém, e como era o armazém antigamente? Era secos e molhados. O que era o atrativo do armazém? Clientes com cadernetas, as antigas cadernetas, nós vendíamos de tudo, era aquele bodegão. Vendia embaixo, na garagem, que hoje é os banheiros. Me lembro muito bem da época, existia a época que tu vendia até galinhas vivas. Tu ia lá, tinha um galinheiro que tu amarrava e pesava. Naquela época, para te ver o que era em 58. Querosene em litro, nata avulsa, café feito na hora. Era aquele armazém que, como tinha poucos no bairro, eram 2 ou 3 nos bairros, não existiam esses mercadões. Então, o bairro inteiro, assim, a maioria do pessoal aos redores tinha aquela antiga caderneta do armazém. O que aconteceu? As pessoas foram em uma certa idade, hoje frequentado pelos filhos dos clientes do meu pai. O que aconteceu? Foi virando um point da cidade. Na época do meu pai também existia muita... O que ele fazia? Já teve botou uma bandinha de alemão lá na frente, e continuando aquela coisa de bar e armazém. E foi mudando com o tempo também, continuando a tradição do bar. Os balcões é daquela época ainda. Os mesmos balcões da época do meu pai existem. O cenário é o mesmo. O cenário não foi mudado quase nada. Aquela tradição continua. E hoje nós estamos no segmento também com música ao vivo na sexta-feira, que é tradição. O Carnaval de Caxias, muito tradicional, no Kerwald, na sexta-feira, que inicia o Carnaval no Kerwald, que você já deve ter frequentado o Carnaval. E o que temos para oferecer? Cervejas sempre geladíssimas, todos os tipos de cerveja. Como funciona isso? As cervejas que são as mais pedidas, que o pessoal... O cara chega lá, pede uma cerveja. Se não tiver... A gente vai, não, vamos colocar aquela cerveja. Não vendeu, pare de trabalhar aquela cerveja. Todos os tipos de cerveja, todos os drinks, aquelas cachaçinhas artesanais, como uma ameixa, um butiá, um limãozinho, um maracujá. Continua aquela tradição. Vendemos frios, salame, queijo, os produtos de Caravaggio, que é muito tradição também no bar. Aquele carvão que é tradição no Kerwald também, que todo mundo vai comprar o carvão no Kerwald. E na sexta-feira, aquele diferencial, sempre aquela música ao vivo. O que me chama a atenção, às vezes, que o pessoal está lá com uma música que ao vivo todos também não tem preferência musical também. Uma hora é um rock, uma hora é um sertanejo, uma hora é uma música nativista. É para todos. É para todos os gostos. O Kerwald, tu falou que então quem começou foi o pai e a mãe. Quais os nomes então do pai e da mãe? Minha mãe, Maria Catarina Kerwald.
Meu pai, José Carlos Quervo, falecido. Já falecido. E a mãe, hoje com 95 anos, ainda entra no bar e olha o bar lá, é sempre com aquela lembrança do passado. Então ela está sempre por ali. E está bem por ter 95 anos. 95. É uma riqueza isso. Acho que ela fica orgulhosa agora de você estar continuando com o Sim, negócio. sim. Ela não está muito ciente agora. Ela não está. Então ela ainda lembra de alguma coisa. Então ela gosta de chegar lá, entrar lá, ficar um pouquinho sentada olhando e tá sempre me cuidando, tá sempre me chamando. O que é isso, o que é aquilo? Quando chega a mercadoria, para que tanta mercadoria? Ela ainda tá naquela. Gestora. Ela ainda é a Gestora. chefona, praticamente, que ainda tá naquele espírito quando ela fundou o bar, né? O Bar Armazém. Interessante, Kerval, de quem está em casa hoje em Caxias do Sul, conforme dados oferecidos pela Prefeitura de Caxias do Sul, o Roberto Runoff, que é coordenador de comunicação, me informou que existem na cidade 350 bares e similares em funcionamento. Claro que alguns acabaram parando o seu negócio em função da pandemia, que a gente sabe que limitou a frequência. Por quê? Porque muitos estabelecimentos não abriram, então muitos bares talvez tenham fechado ou repaginado o seu fazer, ou seja, alguns viraram restaurantes ou passaram a oferecer comida por telefone, né? Na verdade, ligando, a pessoa agendava para levar por teleentrega. Então, pode ter havido aí uma diminuição. Esses dados, eles são registrados na Receita. Hoje, 350, mas pode ter muito mais. Ramon, e eu queria saber de ti assim um pouquinho, como historiador. A gente vê ali o Kervold com 64 anos de história. A gente vê muitos bares ajudando a compor a memória da nossa cidade. Eles são um estabelecimento forte nesse sentido? São, com certeza. Os bares, eles são espaços essencialmente assim, de sociabilidade, que a gente diz, né? Onde as pessoas vão para se encontrar, para viverem experiências, enfim, né? Para se relacionar. Mas eles também são espaços de socialização, de alguma forma, né? Os novos atores chegam nos bares, novas pessoas, novos sujeitos vão chegando conforme vão completando a maioridade, né? Enfim, vão podendo se inserir nessa sociedade. Também tem nos bares como um espaço de socialização bem interessante, né? Enfim, e como espaços de sociabilidade, é nos bares em que a cidade é pensada, é refletida, é representada, é discutida, né? Enfim, isso eu acho que confere, né, esse tipo de espaço, um lugar bem importante para a cultura da cidade. Né? Logo, para a identidade também da cidade. Né? Saber como é Caxias passa por frequentar os bares da cidade, né? A gente conhece a cidade a partir dos seus bares. A gente sabe quais são as características do lugar onde a gente está, né? Frequentando os bares, que é onde a gente encontra as pessoas, enfim, né? E onde se estabelecem as relações. A gente tem a comida típica daquela cidade. Aqui no Kervold, então, a gente tem, embora de cultura... Né? Vocês são alemães, mas também... a gastronomia é um pouco italiana que tem lá, Kervold. Sim, meu pai é alemão, minha mãe é italiana. O que a gente serve muito lá é o famoso picado do Queiroz, os picadinhos. É impressionante, o pessoal está tomando uma cerveja e tal, e está aquele movimento. Daqui a pouco, o que você tem para comer? Aí eu ofereço. Nós temos os pastéis, o sanduíche caseiro, a polenta, a polentinha, aquela com queijo orégano, que é muito bem vendida, o queijinho, a milanesa, a batatinha frita. Mas o top, assim, o que vende muito é o picado. O picado, aquele salame, aquele queijo, ovo de codorna, pepino, azeitona, pão. Esse é o tradicional para tomar com cerveja, que é delicioso mesmo, né? E o que a gente sempre foi tradição do queijo, o famoso torresmo. O torresmo, aquele de marcas, né? Com marcas, com selo, com qualidade, né? Procedência, com vários tipos também. Então, aquele torresminho com aquela cervejinha, com aquele limãozinho com Demberg, sabe? Aquela coisa bem de bar mesmo, é o que é mais oferecido também e pedido, né? Esse vende muito. E é muito bom mesmo, feito na hora, né? Com qualidade, fresquinho. Na época do meu pai também, que hoje ainda a gente mantém também, vende, muito aqueles produtos, o queijo de suíno, que seria o queijo de porco suíno, Queijo de porco, a morcilha, o escodeguinho, essas coisas ainda, só é uma coisa mais para inverno, assim, né?
mas ainda muito bem pedido e muito bem vendido. Então, é um geral, assim, né? Ramon, tu enxerga Caxias do Sul aí, Sim, nesses inclusive pratos. inclusive o Kervold é interessante porque, eu estava dizendo que a gente conhece a cidade pelos bares, né. O que faz um bar cujo Assim, nome, né, é um isso. sobrenome alemão, no meio aqui, né, num bairro tradicional, enfim, de uma cidade que tem sua identidade muito construída, né, a partir da identidade italiana, né. Vendo isso, a partir dessa talvez essa curiosidade, né, a gente descobre que ali nessa região tinha uma pequena colônia alemã ali também, né, que eu não sei como é que se isso no início do bar. Agora tu disseste que a tua mãe é de origem italiana, né, e teu pai de origem alemã. Se, seria, assim, no início pelo menos, um bar identificado com as famílias de origem alemã que moravam ali. Tinha essa identidade, assim? Era o bar dos alemães ou nunca teve isso? Sim, não, olha, os alemães e italianos, os dois, né? Inclusive, meu pai, de origem alemã, falava mais em italiano. O meu pai não falava o alemão propriamente dito, assim, ele falava mais italiano, porque com a convivência, principalmente do bairro, também pelos italianos. Então, muita gente, que nem meu pai e minha mãe, vieram da Forqueta Baixa. Muitas pessoas de lá vieram para cá, inclusive meus tios e tal. Então, foi formando bastante no Panassolo os alemãos e os italianos. E sempre misturado, assim, o pessoal. Então, sempre aquela geração, os filhos continuando, hoje os netos frequentam. O que eu acho mais impressionante também, o cara frequentava o bar, o teu pai frequentava o bar, por exemplo, e tu nunca entrou no bar, então tu passava pelo bar, isso é é um barzinho, é um boteco, então é uma cachaçinha. Uma bodega. É uma bodega, é um bodegão. E nunca entraram. Aí aconteceu o quê? Foi passando com o tempo, foi frequentar o bar. Chega lá, ver toda aquela variedade, todos os drinks, todas as variedades de destilados, cervejas, aquele queijo, aquele salame exposto, todas aquelas coisas que oferece o bar, e se impressionam. Digo, nossa, é tão bom aqui, eu tinha outra visão sobre o bar, como que era, porque passava na frente, não entrava. E daí ela senta nas mesinhas lá fora, que tem os toldos, lá pode chover, não tem problema nenhum, e toma aquela cervejinha e vem agradecer, ó, parabéns, que eu não conhecia até o bar, era frequentado pelo meu pai, ou por algum parente lá, e hoje estou frequentando e viram clientes do Kervold e assíduos. Daqui a pouco tem uma musiquinha ao vivo também que nunca tinham ouvido no bar também. E fica aquela coisa diferente. Às vezes eu acho impressionante, assim, que tá tocando uma música lá, um rock, alguma coisa, e tem o pessoal ali cortando um salame, levando, ó, me dá um salame, um queijinho, uma coisa e tal. Uma música ao vivo lá fora ou dentro do estabelecimento, e o cara fazendo aquele ranchinho dele. Então é uma coisa... Até eu fico impressionado Como atrai, como atrai vários tipos de diverso, segmentos, né? né? Uma cena Diverso. curiosa que eu já Diverso. vi foi o pessoal no fim da noite indo pagar a conta já, né, depois de muita cerveja, e aproveita para levar uma peça de queijo, uma perna de Sim. salame na madrugada para casa. Impressionante, Enfim. estava tocando um amigo meu lá, o Johnny Boeira lá, que toca a música nativista lá, que inclusive hoje ele vai tocar no bar. E aconteceu o seguinte, nós estava tocando, era 2h pouco da manhã, ele tocando aqui, tem as prateleiras, aí lá dentro, né, por causa do horário, aquela coisinha mais lightzinha, mais só ali dentro. O que aconteceu? A pessoa vai pegar 1 litro de leite. Então ele tocando aqui, daqui a pouco um leite. Daí o Johnny estava tocando, o cara falava, vendeu 1 litro de leite. Aí o cara comprou o leite, por que comprou leite? Eu digo, olha, sabe que nunca tu vai conhecer alguém interessante tomando leite. Sempre tomando uma cerveja. Pois é, E o cara deu risada, isso é verdade, né? Tu nunca vai conhecer alguém, fazer uma amizade tomando Tomando leite. um drink Né? de leite. Tomando leite. Vai ser uma cerveja do Kervold, de alguma coisa assim. Ou em algum bar da cidade, né? O Kervold quebra esse tipo de preconceito, né? Sim, sim. E voltando a essa questão étnica que eu puxei antes também, tem esse encontro, né? Eu acho que o Kervold, por exemplo, mostra como essa Caxias italiana, que está muito forte na nossa identidade, não é a Caxias real. A Caxias sempre foi uma cidade muito cosmopolita, assim, multiétnica, desde o seu princípio, né? Essa ideia da cidade italiana é uma coisa construída relativamente recentemente e tal, e que tem que ser problematizado. E o Kervold serve para isso, porque ali, né, a gente já vê né, descendentes de alemães e italianos fundando o bar, no caso, né, uma descendente de
italiana, fundando o bar, tocando o bar, numa região muito próxima da Cantina Antunes, onde tinha uma presença lusa muito importante, né? Fica muito próximo da região da cidade que a gente chamava de Zona Tronca, que é caracterizada pela colonização portuguesa, né? Enfim, tudo nesse entroncamento ali que o Kervald talvez represente essa multietnicidade da cidade, né? Que desconstrói essa ideia da cidade italiana. E Ramon, eu aproveito para falar do case do Kervald como exemplo também para essa questão, gente. Olha só, o tempo foi passando, veio o mundo, as novas tecnologias, tudo acaba sendo comido pela informatização, pela informática, pelo mundo, né, dos bytes. Mas o Kervald, Ramon mostra que, se bem trabalhado, um estilo mais simples, ele se perpetua. Na tua análise, assim, olhando para o Kervald, é realmente um case, porque a estrutura dos balcões continuam daquele jeito antigo, mais do pai e da mãe, e o jeito também, as coisas dispostas lá, ainda é um estilo mais do passado. Uhum. Talvez atendimento, talvez essa mistura que ele inseriu a música. No teu olhar, assim, onde que está a receita ali da prosperidade para um bar e armazém chegar aos 64 anos? Pois é, quando eu estava me preparando para vir aqui nesse programa e tal, falar sobre bares, uma das coisas que a gente encontra é a efemeridade dos bares, assim, duram pouco tempo, não se sabe direito por que acaba, né? Tem esse enigma, assim, do que faz um bar nascer, ter a sua ascensão e morrer, né? Que aqui na cidade isso é muito forte, né? Muitos bares estão só na memória, né, nas histórias, né, que as pessoas contam, né, e não existem mais. E o Kervald contradiz essa regra, né, da efemeridade, né? Ele é um bar perene que está ali há 64 anos, né, há muito tempo. E eu acho que eu não sou a pessoa certa para responder por que isso, mas a minha impressão, assim, como frequentador do bar, sei lá, alguém que observa e tal, é que a palavra que me veio, não sei se é exatamente isso, mas é originalidade, assim, sabe? O Kervald é um bar original, ele é diferente, né? Ele tem uma identidade própria, ele é diferente dos bares mais pasteurizados, assim, que todos têm mais ou menos a mesma estética, o mesmo jeito de tratar, a mesma composição de produtos, enfim, ali a gente vê que tem muito da família, me parece, sabe? Que a família e a região, o bairro ali se expressam de forma muito única nesse lugar que é o Kervald, assim. Mas não sei, acho que ele pode dizer melhor. E aí eu vou deixar o porquê. Kervald de explicar a receita no terceiro e último bloco, gente. Porque no segundo bloco a gente vai convidar, então, a proprietária de um bar que já foi, que está extinto, mas que marcou época também, que é o Voo Livre. Então, agora eu vou me despedir um pouquinho do Kervald, do Gelson Kervald. Vou pedir que o Ramon permaneça aqui conosco e a gente vai, no segundo bloco, falar de um bar, então, que se foi, mas que ficou na memória. E no terceiro, o Kervald vai aqui voltar para nos contar o segredo da longevidade de um bar em Armazém caxiense. Você fique com a gente, Roda de Saberes, conversando sobre bares da cidade. Continue, hein? Tem mais Roda de Saberes daqui um pouquinho. Que tal um novo melhor amigo? O Canil Municipal de Caxias do Sul tem 600 animaizinhos que precisam de um lar, de amor e de companhia. A maioria deles nunca teve a oportunidade de ter uma família. Acreditamos que há muitos lares na nossa cidade que podem receber nossos doguinhos. Muitas pessoas que podem mudar a vida de um deles e mudar sua própria vida, com o amor e a lealdade de um cão. Por isso, a Prefeitura de Caxias do Sul lançou a campanha Uma Nova Chance. Ter um pet de estimação reduz o estresse, evita a depressão e traz felicidade. Muita felicidade. Para você e seu novo amiguinho. Com a campanha, lançamos o Dog Book, com fotos e informações dos pets do canil. Temos ONGs parceiras que vão intermediar as ações. Acesse canil.caxias.rs.gov.br.
Roda de Saberes está de volta conversando sobre bares e cafés de nossa Caxias do Sul. Neste segundo bloco, a gente vai conhecer a história do Voo Livre, um bar que marcou a geração da década de 90, dá para se dizer, finalzinho de 80 e foi até 94. E conosco está a proprietária, né, a fundadora deste bar, que é a Eliana Mara Albuquerque Turbay Mari, fundadora e também professora, e bem-vinda. E conosco, obrigada conosco o Ledaros, que foi o responsável, o cineasta do documentário sobre o Voo Livre. É um prazer tê-los e também continua com a gente o Ramon Tissot, que é historiador, professor da Universidade de Caxias do Sul, do município de Caxias do Sul, da Escola Luciano Corsetti, e doutor em História. Antes de começar a falar com a Eliana, que é quem vai nos contar a história do voo, eu quero só perguntar para o Lê. Foi difícil fazer esse documentário, Ledaros? Bom, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Olha, foi, né? Foi difícil. Porque a gente, enfim, foi um trabalho de levantamento de informações, primeiramente, né? De resgatar informações, de resgatar material daquela época, o que não é muito fácil, né? Porque não se tinha muita coisa realmente guardada. E o objetivo desse trabalho sempre foi assim, ressignificar, né, esse momento da história, né? Eu mesmo tenho uma memória do bar. Eu cheguei a frequentar esse bar, né, bem jovenzinho na época, né? Não, jovenzinho, né? Não fiz assim, né? Jovenzinho nos seus 18, 19, 20 anos. Mas a gente, com o passar do tempo, né, a gente acaba vendo as coisas com outro olhar, né? E foi muito legal poder, assim, entrevistar uma série de pessoas que passaram por aquele espaço e que foram marcadas por ele, né? Porque realmente era um espaço que tinha uns ingredientes especiais, assim, né? E que, até por causa disso, acabaram marcando a vida de tanta gente, né? E por isso que a gente tem uma memória tão forte daquele momento, daquele espaço-tempo, né? E que bom que tem quem registre. Gente, antes de a gente conversar com a Eliana, que vai realmente nos contar a origem, como surgiu o Voo Livre, a gente vai assistir um pedacinho do documentário. E eu só preciso ler o nome de quem presta depoimento, quem testemunha essa história. Então, o Lê entrevistou, né, com sua equipe, a própria Eliana, o Volney Mari também, que é o parceiro da Eliana neste projeto e na vida, o Álvaro Garcia, a Ana Corso, o Ciro Fabres, o Dinarte Albuquerque Filho, o Edson Fulber, Edson Marchioro, Elvio Gonçalves, que foi também já coordenador da TV Câmara, o Erni Sabidotti, que é assim, entusiasta da literatura na nossa cidade, arquiteto, o João Polita, o Jorge Valmini, o Pepe Vargas, deputado, o Manuel Lix, o Marco de Menezes, Maurício Ramos, Mônica Montanari, Moser de Oliveira, excelente músico, a Eliana fala que é fã dele, mas eu também sou, Nivaldo Pereira, Ricardo Manfredini, Silvana Boni, Vânia Laim e Zica Stockmans. Gente, vamos acompanhar um pouquinho, 2 trechinhos que o Ledaros mandou para a gente desse documentário. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar. A partir do momento que o Voo Livre abriu, o contato entre várias pessoas da cena cultural naquele caldeirão veio a ebulir um monte de coisa na cidade. E as ideias fluindo, tu sentia isso no ar, sabe? As pessoas interagindo, conversando. Nem tudo que foi originado ali cabia ali dentro. E eu não quero nada em troca, não. Eu só queria convidar vocês para assistir o nosso show, que vai acontecer amanhã lá na Casa da Cultura. Era um pessoal que tinha esse pensamento político, mas também tinha uma certa visão estética, vamos dizer assim, da cultura, da arte, dos espaços. Tinha outras identidades que aconteciam ali que levavam aquelas pessoas para lá, né? Então não tem a menor dúvida que ele serviu de catalisador para um bocado de coisa.
diferente, inclusive, do cenário da cidade, né? Dissociado dessa imagem industrial, trabalhadora, né? Tinha essa espécie de usina ali acontecendo também, não é? De um espaço de troca de ideias, às vezes do palco também, onde alguns eventos artísticos tinham lugar. E era tão criativa a coisa que você nunca sabia, às vezes, o que ia acontecer aquela noite. Então era um lugar de convergência, de troca, muito próspero, auspicioso. E nesses momentos que a gente chegava com essa abertura, as pontes aconteciam, porque eram várias turmas diferentes que se entrelaçavam, que atravessavam umas às outras. Basicamente, assim, aquilo ali era um reduto musical, artístico musical. Para quem estava começando, o voo livre era uma coisa almejada. Exatamente. Né? Exatamente. Como um Pietro, que era novinho ainda. Eu toquei com outros músicos lá, eu acho. Pietro Ferretti, Daniel Lima. E vir tocar no voo livre, para ele era o máximo. Eu lembro muito bem da primeira banda de blues que teve aqui em Caxias, The Blues Maker. Samuel Sodré também, uma pessoa que veio tocar naquela época. Divina Comédia, a Banda Estudos, do Peninha, da Mirtz. Lembro da dupla Unamérica, né? Que eu tinha visto eles aqui no Teatro Municipal, num ano, e num outro ano eles estavam lá no bar tocando. Tem o show do Nelson Cândido de Castro. Então, essa parte musical da MPB era muito forte no bar. A casa estava sempre lotada. Não tenho como esquecer do Vinícius, né? Que Vinícius Todeschini. Gravamos um disco, inclusive, com coisas nossas. E eu me lembro de eu ter mostrado um poema para ele e ele ter dado o título para o poema e ali acabou surgindo uma parceria muito, muito bacana, muito rica, assim. E o que era legal, às vezes, que tinham shows em outros locais de Caxias e os músicos, as bandas acabavam indo para o voo livre depois e acabavam dando uma palhinha. E aí, outro nome que veio depois, que eu acho que foi no começo de 93. Eu conheci nas minhas férias, em Canasvieiras. Que foi o Moser de Oliveira. Eu me lembro do dia que eu estava no voo com o grupo e a Eliana chegou dizendo: conheci um cara de Goiás que tem um vozeirão. E ela me viu tocando num barzinho. Me apaixonei como músico, me apaixonei por ele e eu disse: eu tenho um bar em Caxias. E aí começou todo um encantamento de ambas as partes. E ele faz a música Anos, do Fagner, com a Mercedes Sosa. Ele faz a Mercedes Sosa e o Fagner igualzinho, vocês vão ver e tal. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no nos reflejó como ayer. Dois trechinhos do documentário sobre o voo livre para fazer uma cócega na gente, porque também vai ter ainda uma sessão aberta e quem vai mais falar depois sobre ela é o Ledaros. Mas Eliana Mara Albuquerque Turbay Mari, fundadora, idealizadora do Voo Livre. De onde veio a ideia de fazer o Voo Livre? E nos fale o que tinha de tão diferente neste bar. O momento era muito efervescente, né? Era um momento que estavam saindo da ditadura, né? Movimento pelas diretas, então o movimento político, né, era muito propício. E a questão foi meu encontro com o Volney, né? Na verdade, é o nosso primeiro relacionamento, para poder entender, nós fomos casados há 30 anos atrás, separamos, e por causa do senhor Ledaros e do senhor Cláudio Troian, eu vim de Florianópolis, eu estava dando aula ainda na prefeitura, para trazer o material nas férias, dia 17 de janeiro, e nós casamos em maio, no religioso e depois no civil. Quer dizer, foi uma comunhão, né? Parece que
o bar foi a nossa união, a nossa separação e voltou a ser a nossa união, que parece que até o fim da vida é pelo menos o que a gente sente hoje, né? Mas assim, era um momento muito especial, né? Historicamente falando, né? 88, 89, eu era presidente do comitê do PT em Anarrec, se é que pode dizer que tivesse PT em Anarrec, mas era para construir o partido, porque eu vim de São Bernardo, né, com toda uma trajetória, né, política, né? Então, o Volney vem para me acompanhar, o partido manda o Volney me ajudar, porque eu tinha acabado de chegar, né? E a história acho que já falei, né? A gente acaba ficando juntos e a gente monta o bar em seguida, né? Em seguida, foi questão de 10, 15 dias, nós montamos o bar. Eliana, eu converso com muitos jornalistas e eu cheguei em Caxias do Sul, gente, eu sou de uma outra região do Alto Uruguai gaúcho. Eu morava numa cidade chamada Entre Rios do Sul, uma cidade que existe, né? Eu morava lá. Eu vim morar aqui em 96, 2 anos depois que o bar terminou, fechou. Mas, assim, sempre com quem eu conversei, né? Meus amigos jornalistas sempre falavam do Voo Livre. E falavam um pouco de tudo, mas principalmente porque ele foi um palco de muita arte. Não só música, muita expressão cênica. E quem que de vocês dois assim mais incentiva essa produção artística lá no espaço, no estabelecimento de vocês? É legal a tua pergunta, porque é engraçado, ontem, quando a gente assistiu, né? A gente chorou muito pela 3ª vez, assisti a 4ª vez, chorei. Eu coloquei para o Volney que foi ele. Mesmo eu sendo professora de literatura e sempre trabalhei com as artes, mas o documentário me mostrou isso, que foi ele. Ele tinha ideia, porque eu estava mais preocupada naquele momento, né? Na cozinha, uma cozinha nova para Caxias, libanesa, porque eu sou de origem libanesa, né? Meu avô veio do Líbano para o Brasil. Eu estava preocupada em conseguir cozinheiras que conseguissem cozinhar uma comida tão diferente, o beirute, a esfirra. E o Volney, foi ele que fez acontecer tudo. Porque ele o Elvio, ele e o Marco Menezes, entendeu? Porque eu estava mais preocupada com outras coisas, lógico. Eu queria fazer o negócio andar, no sentido prático também da coisa. Mas como a comida era muito delicada, né? Introduzir numa cultura total italiana, uma comida tão diferenciada, né? Que é a comida árabe, eu acho que a minha preocupação era outra. Mas eu só percebi isso ao ver o documentário. A gente precisa né, voltar assim e avaliar bem. Porque aí eu vi de fora, né? De fora do contexto, aí eu vi o Volney nessa direção cultural e artística, porque ele fechou exposição de arte, ele que fez os panos com os spots, foi ele, né? Lógico, eu também fiz alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que a semente mesmo foi Volney Mari, meu marido. Ramon, você viu também as imagens, né, esses trechinhos, a gente vê ali um território múltiplo de artes, mas também, claro, com a culinária diferenciada, que também é um atrativo. E eu imagino que você, como historiador, assim como eu, jornalista, já ouviu muita história sobre o Voo Livre, porque foi um ponto de encontro, não só do próprio casal, mas de encontro de muitas pessoas da nossa cidade. Uhum. A gente ouve como tu, né? Eu também eu estava no ensino, concluí o meu ensino fundamental em 97, depois fui para o ensino médio, que é quando a gente começa a sair um pouco mais e tal. E eu ouvia falar muito do Voo Livre, assim, né? As pessoas mais velhas com quem a gente se relacionava. Uma criança enfim. ainda.
Criança. E eu lembro que eu fui muito ativo no movimento estudantil secundarista já, né? No ensino médio e tal. Eu fui muito engajado no movimento estudantil. E a gente se relaciona com quem estava já no movimento estudantil universitário e tal, que também, né, tinham vivido um pouco a história do voo livre. E eu penso que o nome do bar já indica um pouco esse contexto histórico, né? Que a Eliana mencionou, né? E que eu acho que é imprescindível para a gente entender o bar, né? O bar está muito conectado com esse espírito do tempo do fim dos anos 80, né? Em que se queria fazer o Brasil da forma que a gente queria, né? Tipo, a gente enquanto povo brasileiro, enquanto sociedade, enquanto jovens, enquanto, né, pessoas que queriam participar, eu acho, né? E o voo livre me parece isso, era um espaço, me parece que era a dimensão cultural da democracia, eu acho, né? Foi um espaço que contribuiu para democratizar a cultura, a arte aqui em Caxias, né? Fazer, de alguma forma, a cidade mais parecida com o que a gente é, com o que o povo da cidade é, né? E não com essa identidade tão dura que eu mencionei anteriormente também, italiana, tradicional e tal, que isso, na verdade, não é Caxias, né? Caxias é essa multiplicidade que eu acho que estava expressa lá no Voo Livre. E era essa a intenção mesmo, ser diverso. Eu queria pegar o gancho dele, assim, a questão do troféu, né? Ele foi bem comentado pelos jornalistas que ganharam, pelos artistas que ganharam. E eu coloquei também a questão de ser o voto direto, né? Ficava uma urna, eu não sei até hoje onde o Volney encontrou aquela urna, não importa, mas tinha uma urna, ficavam 10 dias lá e eram 10 destaques, né, Lê? 10 destaques. Na política, o Pepe ganhou todas as vezes. Era política, jornalismo, dança, artes plásticas, ganhou um ano, ganhou a Bia Balém, esporte, que na época foi o presidente do Juventude, o Juventude foi, ganhou o troféu, o presidente de Juventude foi lá buscar, interessantíssimo, né, porque foi um cadinho, acho que um cadinho, a palavra, eu gosto muito dessa palavra, cadinho, né? É assim, onde você funde, né? É um cadinho. Eliana, sempre lotado o bar. Pelos testemunhos, sempre esteve lotado. Sempre lotado. No primeiro dia, assim, ó, nós montamos o bar em 10 dias, eu acho que é isso. Eu não tenho muita noção, porque parece um sonho, uma coisa assim onírica mesmo, né? Mas eu lembro que eu subi, demos os últimos arremates, né? O teto já era sui generis, né? Meu filho tinha ido buscar em Santos saca de café Brasil, e o Erni e ele costuraram aquilo, ficou uma tenda árabe. Então, tudo a ver com bar, né? Eu lembro que eu subi para tomar banho na casa de uma amiga na rua de cima, era 20 de setembro o bar, né? E eu não conseguia entrar no bar. E nós íamos fazer uma pré-estreia para o pessoal só da casa, naquele dia 9 de fevereiro. E eu não conseguia entrar, eu tinha que falar, moça, eu trabalho lá dentro, eu tenho que entrar, porque a 20 de setembro estava totalmente lotada. Eu não sei como descobriram, porque a inauguração real ia ser no dia 10 de fevereiro. Dia 9 era só para a prata da casa, só para o pessoal que trabalhou. Para dar curiosidade. Mas consegui entrar, tá? Consegui entrar. Era sempre muito cheio, a rua lotada também, muita gente, mas nunca tivemos muito problema parecia que tinha como que eu chamo? Uma proteção. Eu lembro que eu fiquei na porta uma vez e passaram, porque tinha uma boate do lado e um bar do outro.
que não tinham nada a ver com o público do Voo Livre, mas eu estava na porta, eu vi 3 caras passarem, um virou e falou, eu tenho loucura para entrar aí. Olha, Aí o outro ótimo. disse, cara, a dona é uma fera, não faz isso. Na verdade, parecia que tinha uma redoma, eu acho que é redoma, né? Ao redor, assim, uma redoma de proteção. Eliana, tu já assistiu? Já chorou várias vezes? Várias vezes, já assisti 4 vezes, né? E chorei as 4 vezes. Aí hoje eu assisti a 5ª, não chorei mais, tá? Aguentou. Aguentei, Aguentou. é. Ledários, eu sei que teve já uma sessão aberta, teremos outra sessão aberta, já tem data programada, ou onde que a comunidade, quem não assistiu ainda, né, e tem interesse, pode acompanhar, saber certinho quando que vai, então, né, poder assistir novamente. Então, a sessão foi no dia 22, né, de janeiro, aqui na Sala Ulisses Jeremia, e a gente agora está aguardando baixar um pouquinho, né, a pandemia e tal, e provavelmente a gente vai fazer em março a segunda sessão, né, porque teve muita gente que não pôde vir, ou porque estava com Covid, ou porque tinha algum parente que estava, ou estavam viajando. Então ainda é uma demanda muito grande assim para assistir, e claro que assistir no cinema sempre é uma experiência muito mais completa, né? Então a gente não tem essa data marcada ainda, mas provavelmente a gente vai fazer em março. E após essa sessão, né, aí sim a gente está prometendo que a gente vai disponibilizar então no YouTube, né? Que vai estar no caso no meu canal, né, no canal do Sossegado Filmes, né? Mas tem uma dica, assim, o pessoal pode, até para ficar por dentro também do Doc, né, pode acessar a nossa fanpage no Facebook, que é Doc Voo Livre, e ali a gente vai estar sempre informando, né, o que está acontecendo, quando é que vai ser a próxima sessão, tal, e já aproveita e curte também, nos segue ali, né, segue o Doc ali no Face, né? Já acompanho o trabalho do Ledários, que eu tenho acompanhado um pouquinho, assim, como jornalista. Gente, eu pedi para ele, Lê, me manda o link que eu quero ver esse documentário na íntegra, até para, né, poder estar mais amparada com informações. E tá lindo mesmo. Eu não como eu falei para vocês, não frequentei o Voo Livre, não era daqui, mas me emocionei, Eliana também, sabe? Tão linda, assim, musicalmente também, com as informações mais históricas, com a própria Eliana, assim, tu vê a Eliana e o Volney jovenzinhos, né? E a gente vê a trajetória, Eliana. Que interessante, né? O audiovisual ajuda nisso também, a gente se enxerga. Acho que A gente, na verdade, Vânia, só uma parte, Claro. a gente perdeu bastante, né, Lê, em termos de audiovisual, porque algumas fotos dá para ver a Rô gravando. Nós tínhamos uma videomaker e era tudo em videocassete? Não, ela quer dizer que a qualidade da época, né, se perdeu, né, porque na época se gravava ainda com aquelas câmeras antigas, Com tal, de fita, fita, aham. né, e depois isso, com o tempo, vai perdendo a qualidade e tal, né, mas graças a Deus que nós temos, né, nós conseguimos 2 registros, né, videográficos da época, de momentos diferentes, né, então a gente procurou selecionar trechos específicos, né, desses vídeos, e claro que eles aparecem, né, em vários momentos do doc, né, assim como fotografias, assim como Recortes de recortes de jornais. jornais, né, e somados aos 23 depoimentos, né, que você citou os nomes antes. Então a gente também procurou buscar 23 pessoas das mais diversas áreas de atuação, né, aqui da cidade, e que todas que têm uma recordação importante, assim, né, uma memória importante daquele momento, né, daquele espaço, né, porque ele realmente foi muito significativo para quem vivenciou aquela época, sabe? Né? Então, assim, a gente vê isso, falar disso 27 anos depois, né, com Quase tudo, 3 décadas. com tudo que já passou nas vidas de todas essas pessoas, né? Então é um trabalho que a gente está buscando ressignificar aquele momento, né? E eu acho que a gente conseguiu isso, porque as pessoas realmente identificaram, assim, não, nossa, era isso mesmo, era isso, né? A gente viveu isso, a gente guarda no coração isso, né? E coisas também que na época a gente não dava valor, hoje a gente dá valor, né? Também tem esse lado, né? Porque era normal, era comum, né? E vendo agora com outros olhos, né, de pessoas mais maduras, né, a gente valoriza mais também, né?
Então isso acho que ficou bacana, assim, acho que é um momento, um registro importante, assim. O tempo nos ajuda nessa compreensão, Eliana. E eu, para encerrar esse bloco, eu quero já encerrar com a Eliana, assim, porque me parece lá no documentário, o próprio Elvio fala que ele fala da gente, um documentário que fala da gente. E em algum momento, acho que o Volney também fala que é um espaço de amorosidade, de amor. Talvez foi um espaço criado com amor, que se desenvolveu com amor e também acabou se encerrando. Por aí? Entendi. Por aí, eu acho que foi por aí. Porque um bar é um espaço de relações, de encontros amorosos também. Foi muita gente se encontrou lá. Que nós nos encontramos e que nós separamos e nós nos reencontramos de novo. A gente não conseguiu, o Voo Livre permitiu, né, isso. E o documentário foi ideia do Volney? O documentário é do Cláudio Troian, a ideia, né? Cláudio Troian não conheceu o Voo Livre, né? Mas do Erni Sabedotti. O Cláudio Troian ouvia falar muito do Voo Livre, ouvia e falou: eu vou fazer um documentário. Aí chamou o Ledaros e incumbiu a tarefa. E ele deu a conta desse recado. Gente, então, o documentário sobre o Voo Livre, ele tem pelo Financiarte. E, não, é Lei de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura com a Bitcom, se não me engano, apoiadora. Apoio cultural da Bitcom, super importante, né? Tem 48 minutos. 48 e 30. Média-metragem. Que bom. Gente, eu quero muito, muito agradecer, então, o Ledaro, cineasta, e fez o documentário, então, sobre o Voo Livre, a Eliana Mara Albuquerque Turbaimari, fundadora do Extinto Bar Voo Livre, que marcou a história de muitas gerações, principalmente da geração do final da década de 80 e início da década de 90. E o Ramon vai continuar com a gente no próximo bloco. Então, eu agradeço muito, muito por vocês terem vindo aqui conversar conosco. Obrigado, Vânia. Prazer. E você que está em casa, segue na Roda de Saberes, porque temos mais conversa com o Ramon Tissotti e com o Gelson Kerwald, do Bar e Armazém Kerwald. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet, nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Roda de Saberes, de volta no terceiro e último bloco. E eu já estou assim, ó, com uma saudadezinha, porque está terminando o programa e a gente conversa sobre bares da cidade. Neste momento, então, nós chamamos um quadro chamado Anote Aí. Para nossa dica de hoje. E eu trago aqui como sugestão um livro. Se chama Bar 13, que é do Luiz Carlos Ponzi. E a gente, então, essa dica por quê? Por conta do nosso tema de hoje. Então, o Ponzi aqui falou a história do Bar 13, que agora continua ali funcionando na Júlio, entre a Alfredo Chaves e a Borges de Medeiros. E a gente só está com um novo dono. E a gente até comentou que bom que existem esses recursos literários para que a gente possa, então, deixar registrada a memória de alguns espaços, alguns estabelecimentos, como este, o Bar 13, em nossa cidade. Fica a dica e a gente segue o barco aqui com o Gelson Kerwald, dono do Bar e Armazém Kerwald, e com o Ramon Tissotti, que é doutor em História, professor na Universidade de Caxias do Sul e no município, na Escola Luciano Corsetti.
E a gente até, no primeiro bloco brincou, perguntei para o Ramon qual seria a receita da longevidade do Kerwald, do ponto de vista histórico. Mas na prática, né, e o Ramon respondeu, originalidade. E na prática, Kerwald, no seu entendimento, o que aí é de receita? A originalidade, o empreendedorismo? O que faz o Kerwald durar tanto tempo quando a gente sabe que muitos bares fecham rapidamente? Olha, precisa muito comprometimento. Tu tem que se comprometer a fazer as coisas. Vai cansar muito, vai trabalhar muito. Não pode ter a preguiça. Você tem que ter foco nisso, né? Em relação o que o cliente quer num bar, além de ser um bar antigo, ter várias coisas e tal, a cerveja tem que estar estupidamente gelada. Isso é tradição, não tem. Todo mundo gosta de tomar aquela cerveja geladíssima. Para tu manter a cerveja geladíssima, o barqueiro oferece variedades de cerveja. Seria mais cômodo tu trabalhar com 5, 6 marcas de cerveja, tu vai lá, abastece. O Kerwald tem mais de 30 variedades de cerveja, todas que são mais pedidas pelo que eu tinha comentado antes. E tratar o cliente como todas as pessoas são iguais. Não interessa a posição social, todos são iguais. Aquele cliente que vem comprar uma caixinha de fósforo, aquele cliente que vem gastar valores altos também no bar, é o mesmo cliente, então tem que tratá-los todos iguais. Nós recebemos muitos elogios assim, que o pessoal se sente bem por causa disso também. Outra coisa, não pode deixar faltar nada. O que o cliente pede, tu tem que estar sempre focado. Às vezes chega alguém lá e pede, eu quero aquilo. Tu não tem, porque não é uma coisa que não... Não, vamos comprar aquilo e vamos botar também para vender. Próxima vez que você chegar aqui, vai ter. Tu pode ter certeza que vai ter. E o cliente chega lá e tem. Então, o segredo também é isso muito também, né? Talvez o cliente se sente um pouco pertencente daquele espaço, Sim. parte dele. Sim, tem muitos clientes também que chegam lá. Às vezes está fazendo uma reforminha, um negócio. Gelson, não começa a botar muito luxo, muita coisa. Mantém as prateleiras, mantém as coisas normais do bar, como são da época da fundação. Alguma coisa tu muda, né? Mas a tradição, e o pessoal se sente bem assim como está, né? É tradição que pinta aí, Ramon. Essa palavra também é uma palavra um pouco delicada. Pois é. Eu acho que a comunidade ali do entorno frequenta muito, né? Kerwald, me parece assim, né? Tem gente de todas as partes da cidade e tal. Tem momentos, né? Por exemplo, do carnaval, que, né? A cidade toda aparece ali. O Bloco da Velha começou por aí. Pois ele tem uma parada lá, né, historicamente. Mas eu acho que essa ligação com a comunidade do entorno ali é algo que ajuda a entender a duração, né, a durabilidade, assim, do bar. O que tu acha? Sim, o entorno do bar, os clientes antigos. Inclusive, o horário, nós ficamos até às 3 horas da manhã aberto, não tem horário para fechar. Às vezes o pessoal pede que horário vou fechar, não. Conforme o cliente que manda. O pessoal está lá sentado nas mesas, consumindo, não tem como dizer, vou fechar. Claro que chega uma hora, sabe, quando fica até outro dia, 9h30, você tem que estar aberto o bar. Então, o horário da manhã, começa a coisa da manhã, tu vai vendendo aquele leite, aquele salame, aquele queijo, aquele carvão. O pão. E aquele pão. E nós fechamos o bar 1h da tarde. Muitas vezes, hoje foi um dia, a gente fecha o bar, e o pessoal ainda fica lá fora consumindo. Eu só vou fechar o bar, eu tenho que almoçar, né? Tem que ter minha vida também. Tem que vir para a roda de saberes. Tem que vir para a roda de saberes, que nem agora. O bar fica fechado, e o que a gente deixa? A gente deixa o refil lá. Então eles ficam aquele litrão de cerveja, bota o isopor numa cerveja, e o pessoal fica ali na frente ainda consumindo. Bar fechado, lá fora, as mesas lá. E às vezes eu volto às 3 horas. Para abrir o bar, eles estão ainda lá, irmão, tá atrasado, 5 minutos. Então, essa coisa aí acontece muito. O cliente da manhã, tem o cliente da tarde, o cliente da noite, e mistura tudo, né? E mistura. E tem aquele cliente da cachaçinha. Tem o tempo do meu pai, eu me lembro que ele abria às 6 horas da manhã, ele estava aberto. E 6 horas da manhã já tinha gente lá na frente, esperando para tomar aquela cachaçinha. Aquela cachaçinha, aquela purinha. É muito típica de bar do interior. Do interior. Meu pai, ele jogava aquela canastra, aquele 3-7, aquela escovinha. O meu pai foi chegando a uma certa idade, o que acontecia?
ele tinha os amigos deles, os mais de idade, jogando aquele 3-7, aquela escova, e lá fora aquela música ao vivo, entendeu? Então é aquela coisa bem simples e bem à vontade. Sim. Gente, e eu até aproveito que está em casa, assim, a gente decidiu falar sobre bares da cidade, até o coordenador lá da comunicação, o Gabriel Laim, disse, Vânia, vamos fazer, porque realmente os bares, eles compõem a nossa vida em sociedade. E a gente ficou buscando que bares, que proprietários convidar, e são muitos, né? A gente tem vários. A gente chegou a convidar também os proprietários do Café Nobre, que estavam viajando, mas a gente tem ali na área central o Zanussi, o Copacabana, tem o Maria da Toca, que já recebeu a homenagem da Câmara Municipal. Então, a gente pensou o seguinte, bom, vamos convidar o Kervold por sua longevidade, vamos pegar aqueles que têm mais longevidade. E vamos fazer o programa num espaço de um bar, na verdade, de um café, aqui, o Zarabatana Café, que completou ano passado 2 décadas nesse espaço histórico, que é o Centro de Cultura, Dr. Henrique Ordovaz Filho. E eu quero também agradecer a Lucimar Maitelli, ao Jerônimo Ferrigo, que são os proprietários que conduzem o Zarabatana com muito cuidado, com muito carinho e com um estilo alternativo, diferenciado. O próprio Zarabatana aqui, ele está imerso num espaço de arte, de cultura. Tem ali a exposição, tem ali a sala de cinema, de teatro. Então, nós estamos aqui no Zarabatana, valorizando esse espaço diferenciado e agradecendo também, né, os anfitriões por terem nos acolhido. A própria a Nath Bianchi também, que aqui do Centro de Cultura nos acolheu. E, gente, então, por isso que a gente decidiu falar sobre bares da cidade, porque compõem a vida. O que o Kervold testemunhou aqui é justamente, nos falou, né, nos trouxe informações do quanto que o bar que ele hoje comanda, ele acompanha muitas famílias da redondeza do Panassolo, mas também de outras turismo, também valoriza o turismo, porque eu imagino que mais essas famílias trazem turistas para lá, Kervold. Muitos turistas frequentam o seu espaço? Bastante. O pessoal vem de fora. Inclusive, já teve festa, uma festa alemã, de uma família alemã aí, tradicional de Caxias aí também, que o pessoal da Alemanha mesmo, inclusive botamos até uma faixa da Alemanha lá, bem-vindos. E o que acontece? Teve uma festa com uma bandinha ali na frente, então foi muito bom. E o pessoal vem de fora e gosta de bater fotos. As anotações nossas, aquela coisa em cima do balcão ainda, aquela planilhazinha. Então o pessoal acha interessante a decoração do bar e as mercadorias expostas, quem já esteve no bar. Então a gente recebe bastante gente de fora. Agora que tem a festa da uva também, pessoal, bastante frequentadores, vem comprar aquele vinho, aquelas coisas diferentes que oferece o bar, né? O diferencial, isso tem. Muitos chegam assim, ó, eu vim aqui porque aquele falou que aqui tu tem aquele torresminho colonial, aqui tu tem aquele queijinho, tu tem aquela copa. O chamariz. Aquele picadinho, eles comeram aqui, nós viemos comer aquele picadinho. Então, gastronomia chamariz. O pessoal vem muito de fora e Ramon, eu também... E se sente bem acolhido, pessoal. E pelo que o Kervold está falando, assim, gente de todas as idades, como ele mesmo falou, o bar é um ponto, do ponto de vista histórico, que reúne, claro, dentro que nem tu mesmo falou, tem idade que tu pode consumir algumas coisas e outras não, que a lei não permite ainda. Mas é um espaço de muitas gerações, assim, muitas faixas etárias também. Porque tem a criança que vai lá comprar bala, vai lá comprar o doce, pirulito. E acompanhado pelos pais também. Os pais vão lá comer um picadinho lá nas mesas, os pais tomam uma cerveja, a criança vai tomar um refrigerante, um picolé, um sorvete. Então, daqui a pouco eles ficam ali. Achei até interessante, às vezes, tem crianças de colo, criança com os carrinhos e tal, os bebês e tal, e estão ali curtindo uma música e os pais, acompanhado pelos pais, né? Interessante isso. Que é a sociabilidade que tu falou lá no início. Isso aí, da socialização, né? Desses mais jovens, assim. Eu só para te contar uma história que me aconteceu semana passada, muito interessante. Tem um vizinho meu, um cliente, que nós estávamos lá no sábado à tarde, e ele disse assim, alemão, eu quero falar contigo, tu tem que ir lá fora. Lá nas mesas lá fora. E eu estava cheio o bar, daqui a pouquinho eu tô lá. Chega lá a mãe dele, que ela passou pelo período de Alzheimer, né? 85 anos, alguma coisa assim. E ele disse, alemão, eu tô arrepiado. Veio ele, a esposa, os filhos e a mãe. E ele disse, o que aconteceu? Eu cheguei para minha mãe, estava muito quente, semana passada, retrasada, estava muito quente. E ele me falou, eu falei para minha mãe, onde é que tu quer ir?
E ela disse para ele na cara assim, eu quero ir lá no Kervold. E ele achou impressionante porque ela era amiga da minha mãe e do meu pai, mas nunca tinha frequentado o bar, agora com as músicas e tal. E ela mesmo, tendo Alzheimer, ela disse, eu quero ir lá no Kervold. Ela sentou lá na frente, a gente fez picadinho, comeu um queijinho milanesa, uma polenta. A facerice dela, batemos fotos, eu botei até no Face, sabe? Ele botou várias visualizações, mas eu achei, até me arrepiou, uma coisa bem interessante, que ela disse, eu quero ir lá no Kervold. E quem frequenta o Kervold é o filho dela. Então foi... E olha, para te ver, estava na memória dela de jovem, que é natural no Alzheimer. Mesmo estando com a doença, que a memória é meio prejudicada, que lembra muito das coisas novas e as mais antigas, então ela é muito misturada, né, as lembranças. E ela disse de cara, eu quero ir lá no Kervold. E sentou lá, facerice, debati, foi uma experiência muito boa. Tu tem que colocar, registrar a história do teu bar em isso aí vai ficar na história. Isso vai ficar na história. Pois é, não são todos os bares, né, que tem essa característica, assim, tem bares que são esses bares de bairro e tal, que são mais os senhores, né, homens de mais idade que frequentam, de manhã cedo, eu lembro de ir no caminho da escola, já tá o bar aberto há algum tempo e a galera lá, e tem outros boates, bares, enfim, que são mais característicos dos jovens, né, de gente de 18, 19, 20 e poucos anos, enfim, tem essa variedade também, né, e o Kervold é um bar diferente nesse sentido, né? Tem um encontro ali de gerações. Tem esses senhores lá que vão desde manhã cedo e tal. E tem a galera que começa a sair à noite, que também tá frequentando lá, né? E eu fiquei curioso com isso, né? A origem do bar tá na iniciativa da tua mãe, né? Tua mãe que começa lá. E quando que o teu pai passa a atuar lá também? Como é que é a história da família, assim, em relação ao bar? Como começou? A minha mãe fundou o bar, meu pai trabalhava no Eberle, né? Então ela tinha uma parte, depois ela foi aumentando, ela é bem empreendedora, minha mãe. E meu pai daí foi, com o tempo, a minha irmã e a Santina Kervold, né? Que fundou o bar junto com a minha mãe. E as duas trabalhavam muito, ficavam as duas aí. E o que aconteceu? Meu pai teve que parar de trabalhar e começou no bar. E a mãe, depois, com o tempo, foi se afastando, né? Foi E ele parou por aposentadoria ou ele foi uma opção? Ele parou, ele trabalhou até o último dia. Ele ficou ali, ele podia não estar trabalhando, mas estava jogando a cartinha dele, servindo aquela cachaçinha. E fiscalizando a tua atuação. E fiscalizando. Mas na Eberle, ele se aposentou na Eberle? Ele se aposentou. Não, ele se aposentou quando eu já estava no bar. Quando eu estava no armazém. Daí ele se aposentou. Porque o bar me parece ser um ambiente bastante masculino, assim, né? O bar, sei lá, Sim. O estereótipo de bar que a gente faz, né? E ali, tua mãe que começa, né? Quando teu pai assume, tem alguma mudança assim no perfil do bar? Eu peguei aquela fase que na época mulheres não frequentavam muito bar, né? Então era mais frequentado por homens. Por quê? O pessoal estava jogando uma cartinha, o pessoal falava um monte de besteira, daí tinha uma mulher do lado e tal. Existiu essa época que duas mulheres na frente do Kervold tomando uma cerveja, nossa, o que elas estão fazendo lá? Hoje não, né? Hoje é a coisa mais normal do mundo. Os preconceitos acabaram em todos os sentidos, sabe? Então, isso foi muito legal que foi mudando com o tempo e o bar. Hoje é frequentado por... Inclusive, tem muitas mulheres que dizem, meu marido foi jantar com os amigos, nós estamos aqui. Daqui a pouco do jantar, daqui a pouco estão lá elas comendo aquele picadinho, voltam lá. Por quê? Aquele respeito, sabe que está num lugar bom, que o pessoal, cada um fica na sua. O que eu noto também, sempre tem, né? Sempre tem alguém que queira se passar, coisa assim, mas aí a gente controla. Mas o pessoal que fica, tu tá lá com a tua turminha lá, tu vai estar na tua turminha falando um assunto lá, ninguém vai se meter no teu assunto. Isso é muito interessante também. Quando que se transformou nesse point que é hoje, assim? Começou a ter muito movimento de variedades. De variedades, mais jovens, mais coisas. Eu acredito assim, ó, que uns 10, 15 anos atrás, quando começou também os carnaval, assim, o Bloco da Velha começou, já estava em ascensão, né? Já estava, mas o Bloco da Velha começou com o Germano lá, o pessoal lá, ele começou assim com 300 pessoas no bar, daí fizeram o preview do Bloco da Velha, que foi uma loucura. Depois eu me lembro até hoje que o Bloco da Velha, e eles iam sair aqui da livraria deles aqui,
E quando estão descendo, assim, nós estávamos esperando 1.000 pessoas, coisa assim, 800 pessoas. E o pessoal começou a ir na rádio falando, ó, tem mais de 5.000 pessoas, vocês acompanharam isso. Quando nós olhamos em cima, assim, tinha um mar de gente descendo e foi uma loucura. Eles ficaram 1 hora lá, depois vieram para cá. E chegou um tempo, não deu mais para fazer isso, né? Porque não tinha mais a circulação do carnaval e hoje é lá, né? Que Me parece... E o bloco, até interferindo também, o Bloco da Ovelha também, muita tradição frequentada até hoje também, o Bloco da Ovelha. Clientes, então, o Bloco da Velha, o Bloco da Ovelha, muita... Teve o Maracatu também, o Maracatu foi muito legal, então a gente recebe até hoje todos os blocos, sem distinção, sem todos os amigos. Me parece que foram esses grupos que descobriram o Kerwood, assim, né? Não foi uma ação do bar para tentar atrair essa juventude, essa diversidade. Não, foi atraindo, me parece que o bar foi sendo descoberto por esses grupos que frequentavam a livraria do Arco da Velha. Exatamente. Eu lembro né, enfim, o mesmo Ponzi, esse do livro Ponzi do bar é frequentador assíduo do bar também. Até ele se mudou do bairro, ele era vizinho, nossa, agora ele está morando na área central. Mas ele muito frequentador do bar, o Ponzi do livro do Bar 13, né? Mas olha que delícia, né? Da bandinha lá do vô para os blocos de carnaval. Pro Maracatu. Gente, isso. O Kerwood assim. tá famoso, né, Gelson? Famoso. É difícil lugar que tu não vai, olha o Kerwood lá, é incrível. Que bom. O Kerwood, que era meu pai, né, que eu chamava por Gelson, alemão, hoje eu quero, daí tu acha estranho, o Kerwood era meu pai, não, hoje sou eu. Sou eu, filho. Sou herdeiro. Então, é bem assim. Que bacana. Então, eu fico muito feliz também, na Roda de Saberes, por ter escolhido o Kerwood para vir aqui contar seu relato, contar sua história, né? Eu agradeço você que está em casa por acompanhar, porque a gente está chegando no final do bloco e a nossa Maitê Dalsóquio aqui, nossa produtora, está me apertando, assim. Gente, quero muito agradecer, então, Gelson Kerwood, essa animação dele, esse entusiasmo, faz uma diferença. Também agradeço o Ramon Tissotti, doutor em História, professor da Universidade de Caxias do Sul, da Escola Luciano Corsetti, que está de férias, mas está retomando já as atividades na próxima semana. A gente agradece também o Ledaros, cineasta, que esteve no segundo bloco, a Eliana Mara Albuquerque, Turbay Mari, o próprio Volney, que está em casa, né, que é o esposo da Eliana, que não pôde vir, mas a Eliana veio representando, então, o Voo Livre, o Instinto Voo Livre. Eu agradeço também a Lucia, aqui do Zarabatana, e o Ferrigo. Agradeço você pela companhia e dê sua dica para fazer a Roda de Saberes. Pode mandar e-mail para imprensa@câmaracaxias.rs.gov.br ou me liga no 3066-3979. Roda de Saberes é feita também por você. Obrigada e siga na companhia da TV Câmara Caxias.